Ao considerarmos a vasta quantidade de informações sobre a Terra codificadas na Grande Pirâmide, não podemos simplesmente descartar tudo isso como mera coincidência. E quando levamos em conta a precessão, descobrimos algo ainda mais intrigante. Em primeiro lugar, percebemos que a orientação exata das pirâmides, tanto hoje quanto praticamente na época em que foram construídas, a language not registered for generation anos, é a mesma que a Grande Pirâmide de Gizé tem sido apresentada por gerações como o ápice glorioso da civilização egípcia, a obra-prima definitiva construída após séculos de aprendizado e prática. Mas o pesquisador Graham Hancock aponta para uma verdade perturbadora e ilógica escondida à vista de todos. A cronologia do progresso está completamente invertida. Em vez de melhorarem, as pirâmides que vieram depois de Gizé são dramaticamente piores. Muitas agora são apenas montes de entulho desmoronando, como se os mestres arquitetos tivessem desaparecido e deixado para trás aprendizes que só conseguem fazer cópias ruins. Como uma civilização esquece sua maior habilidade da noite para o dia. Porque a primeira versão de uma tecnologia é a melhor que ela jamais conseguirá. E cada tentativa posterior se revelava um fracasso. E se a verdadeira história de Gizé não fosse a de invenções egípcias, mas sim a de uma herança que eles podiam ver, mas nunca compreenderam de fato? A promessa de progresso, a história do Antigo Egito, como é contada em museus e livros de história em todo o mundo, é uma história de aprendizado e aprimoramento ao longo de um período muito extenso. Aprendemos que a civilização egípcia começou pequena e, através de muitas gerações, tornou-se mais inteligente, mais forte e mais habilidosa. Essa ideia é chamada de progresso e é a promessa que a história nos faz, mostrando como as pessoas podem construir sobre o conhecimento daqueles que vieram antes delas. No início, os reis egípcios, chamados faraós, eram sepultados em tumbas simples de tijolos de barro. Então, ao longo de centenas de anos, seus arquitetos aprenderam a trabalhar com pedra, construindo as primeiras pirâmides escalonadas menores, e a cada novo rei ou a cada nova dinastia que eram as poderosas famílias governantes. Supostamente suas habilidades teriam se aprimorado, o resultado final de todo esse aprendizado. A maior conquista no auge de seu conhecimento foi a criação da magnífica e perfeita Grande Pirâmide de Gizé. Mas um pesquisador e autor chamado Graham Hancock passou 3 décadas analisando essa promessa de progresso e declarou que as evidências físicas contam uma história completamente diferente e chocante. Ele não se baseia nos livros de história oficiais. Em vez disso, observa diretamente as próprias pirâmides de pedra. E o que ele vê não é uma história de progresso, mas sim a história de um declínio repentino e inexplicável. Hancock afirma que a cronologia da construção das pirâmides no Egito está completamente invertida e contraria toda a lógica e o senso comum. Ele não faz a pergunta usual sobre como os egípcios conseguiram construir tal obra-prima em Gizé. Ele faz uma pergunta muito mais perturbadora: como eles atingiram um nível de perfeição absoluta, apenas para esquecer imediatamente tudo o que haviam aprendido. Este mistério é a chave para desvendar todo o segredo de quem realmente construiu as pirâmides. Graham Hancock argumenta que a evidência não está escondida em algum texto antigo, mas sim na qualidade das pedras e na engenharia das próprias construções. Ele sugere que não observemos o que os egípcios construíram em Gizé, mas sim o que tentaram construir posteriormente sem sucesso. Para compreender essa incrível história de tecnologia perdida, devemos primeiro retornar à suposta obra-prima, a Grande Pirâmide, e analisar atentamente as evidências que a conectam ao seu suposto proprietário. O problema, como veremos, é que as evidências não são apenas fracas. Elas são praticamente inexistentes. O legado sem dono.
Toda a narrativa oficial que nos contam sobre o progresso egípcio se baseia inteiramente em uma única ideia muito importante, a de que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída para ser o túmulo final do faraó Quéops. De acordo com essa cronologia, todas as pirâmides menores e menos perfeitas vieram antes e representavam os longos anos de aprendizado, enquanto a Grande Pirâmide seria o resultado final, o magnífico projeto de conclusão de curso de toda uma civilização. Para que essa história seja verdadeira, a ligação entre Khufu e a pirâmide deve ser sólida, absoluta e inegável. Mas quando analisamos as evidências concretas com um olhar crítico, como fez Graham Hancock, a conexão começa a ruir e o magnífico legado passa a se parecer com um edifício sem um verdadeiro dono. O primeiro grande problema é a completa ausência de decorações reais tradicionais no interior da pirâmide. No Antigo Egito, o túmulo de um faraó era um lugar sagrado e movimentado, e suas paredes estavam sempre cobertas por arte e inscrições complexas. Essas decorações, que incluíam hieróglifos, não eram meramente decorativas. Eram uma tecnologia necessária para ajudar a alma do rei a navegar pela perigosa jornada da vida após a morte. Podemos ver isso em todos os outros grandes túmulos reais encontrados no Egito. As paredes estão repletas de feitiços, orações e imagens dos deuses. No entanto, o interior da Grande Pirâmide é o completo oposto disso. Seus longos corredores e câmaras altas são feitos de pedra perfeitamente talhada, mas completamente vazia. E não há um único hieróglifo oficial esculpido em qualquer lugar de suas paredes internas principais para louvar Khufu ou guiar sua alma. Esse vazio estranho e silencioso é a primeira grande pista de que o propósito original da construção era algo muito diferente de um túmulo. O segundo problema é a caixa de granito ou sarcófago encontrada dentro da câmara principal do rei. Supostamente essa caixa continha a múmia do rei, mas está completamente em branco e sem decoração, sem nome ou título real. Quando foi encontrada, estava vazia e nenhum vestígio de corpo ou tesouro funerário jamais foi descoberto dentro da Grande Pirâmide. A explicação mais comum é que ladrões de túmulos roubaram tudo há milhares de anos. Mas isso não explica porque eles também removeriam todas as esculturas e inscrições das paredes. Isso nos leva à última e mais controversa evidência. A única coisa que liga diretamente Khufu à pirâmide é uma série de marcas grosseiras de tinta vermelha encontradas em pequenas câmaras seladas acima da câmara do rei. Essas marcas, que parecem grafites de operários, só foram descobertas em Language Not Registered for Generation, quando um explorador britânico chamado Coronel Howard Vyse usou pólvora para abrir caminho até essas salas escondidas. Para Graham Hancock, é inacreditável que a propriedade da maior construção da Terra se baseie apenas em algumas marcas de tinta questionáveis encontradas em um espaço oculto, em vez de uma grande inscrição oficial nas paredes principais visível a todos. Essa falta de evidências leva Hancock a propor uma teoria diferente, que explica perfeitamente todos esses problemas. E se o faraó Quéops e sua dinastia não tivessem construído a Grande Pirâmide, mas sim sido os primeiros a encontrá-la já antiga e silenciosa no Planalto? Essa teoria sugere que os egípcios não foram os arquitetos originais, mas apenas os herdeiros de um legado sem dono. A evidência mais poderosa para essa ideia incrível não se encontra em uma análise mais profunda do interior da Grande Pirâmide, mas sim na observação das pirâmides desastrosas e em ruínas que os faraós posteriores tentaram sem sucesso construir à sua sombra. Cópias imperfeitas. Se os faraós egípcios da quarta dinastia, à época de Quéops, foram os herdeiros e não os inventores das pirâmides de Gizé, então deveríamos ser capazes de observar o que aconteceu quando eles e os reis que os sucederam tentaram construir suas próprias pirâmides do zero. As evidências históricas e arqueológicas são absolutamente claras a esse respeito.
e fornecem a prova mais contundente para a teoria de Graham Hancock. A história do que veio depois de Gizeh não é uma história de sucesso contínuo. É uma história de fracasso dramático e catastrófico. As pirâmides construídas pelos faraós posteriores da quinta e sexta dinastias não são apenas um pouco piores que as de Gizeh. Elas são tão mal construídas que muitas delas hoje são quase irreconhecíveis como pirâmides. E agora elas se parecem mais com tristes e desmoronadas colinas de areia e entulho. Um exemplo perfeito disso pode ser encontrado em outro sítio arqueológico chamado Saqqara. A pirâmide construída lá para um faraó chamado Usuzaf era muito menor que a Grande Pirâmide. E seu núcleo não era feito de enormes blocos de calcário perfeitamente encaixados. Em vez disso, foi construída principalmente com pedras brutas e grosseiramente moldadas com os espaços vazios preenchidos com entulho e areia. Como resultado, uma vez removidas as pedras do revestimento externo, toda a estrutura basicamente desabou sobre si mesma. Outro faraó posterior chamado Hunus também construiu uma pirâmide em Saqqara. E embora seja famosa por ter os primeiros textos religiosos escritos em suas paredes internas, a própria construção também é um fracasso estrutural em comparação com Gizeh. É evidente que o conhecimento de como construir uma pirâmide maciça e estável que pudesse durar milhares de anos simplesmente desapareceu. Isso apresenta um problema que vai contra toda a lógica. Porque uma civilização que acabara de aperfeiçoar a técnica de construção mais incrível da história da humanidade de repente escolheria esquecê-la e começar a construir de uma maneira muito mais barata e frágil? É como um grupo de pessoas que aprendeu a construir um arranha-céu moderno e robusto, que de repente decide que seu próximo projeto será uma pequena cabana de barro e galhos. Graham Hancock argumenta que isso não foi uma escolha, mas sim uma necessidade. Os faraós das dinastias posteriores eram como pessoas que encontraram um belo carro de alto desempenho. Podiam admirá-lo, usá-lo e reivindicá-lo como seu. Mas não tinham as plantas, as ferramentas ou o conhecimento científico para construir outro igual. Tudo o que podiam fazer era tentar produzir cópias imperfeitas usando a tecnologia mais simples que possuíam. Essa falha em replicar o tamanho e a estabilidade das pirâmides de Gizeh é óbvia para qualquer um que visite esses outros sítios arqueológicos. Mas a perda de conhecimento torna-se ainda mais chocante quando observamos os materiais extremamente duros que os construtores originais conseguiam moldar como se fossem argila macia. O problema do granito. O fato de os faraós posteriores não terem conseguido construir pirâmides tão grandes e estáveis quanto as de Gizeh é uma pista importante. Mas o mistério se aprofunda ainda mais quando analisamos os materiais específicos que os construtores originais usaram. O corpo principal da Grande Pirâmide é feito de milhões de grandes blocos de calcário. Mas para as câmaras internas mais importantes, como a Câmara do Rei, os construtores optaram por usar um material muito mais difícil de trabalhar, uma rocha cristalina extremamente dura chamada granito. Essa não foi uma escolha aleatória, pois o granito é um dos materiais naturais mais fortes e duráveis da Terra, além de ser um dos mais difíceis de cortar e moldar. A versão oficial conta que os antigos egípcios talharam esses enormes blocos de granito usando apenas ferramentas manuais simples como cinzéis de cobre macio e pesadas pedras arredondadas feitas de uma rocha chamada doerita. Mas quando os engenheiros modernos examinam as evidências deixadas na pedra, encontram algo que não faz o menor sentido. Dentro da Câmara do Rei, as superfícies das paredes de granito e do sarcófago de granito são incrivelmente planas e lisas. Os cantos do sarcófago são perfeitamente quadrados, cortados com uma precisão extremamente difícil de alcançar mesmo com ferramentas elétricas modernas.
O cobre é um metal muito macio e simplesmente não é duro o suficiente para cortar o granito dessa maneira. Seria como tentar serrar uma peça grossa de aço usando uma faca de plástico rígido. Um engenheiro chamado Christopher Dunn passou muitos anos estudando esses objetos de granito e encontrou evidências ainda mais intrigantes. Ele apontou marcas nas pedras que parecem ter sido feitas por brocas de alta velocidade muito potentes. E mostrou como algumas das caixas de granito têm cantos internos perfeitamente esculpidos, algo que ferramentas manuais não poderiam ter feito. As evidências, segundo ele, sugerem que os construtores originais possuíam alguma forma de tecnologia avançada de usinagem que se perdeu na história. Isso nos leva de volta à questão mais importante de todas: o que fizeram os faraós posteriores. Se os egípcios da época de Quéops realmente dominassem essa incrível tecnologia para trabalhar com granito, os reis posteriores também deveriam tê-la utilizado. Mas o oposto é verdadeiro. Nas pirâmides posteriores em ruínas, o uso de granito cortado com precisão é muito mais raro. Os construtores posteriores quase sempre optaram por trabalhar com o calcário muito mais macio, que era mais fácil de moldar com suas ferramentas mais simples. Esta é outra forte evidência que demonstra a perda de conhecimento. Os construtores originais conseguiam moldar o granito como se não fosse problema algum. Embora os egípcios posteriores pareçam ter evitado o uso da pedra sempre que possível, a incapacidade de trabalhar com ela tão dura é mais uma prova de que eles não foram os inventores da tecnologia que tentavam copiar. Isso nos leva a uma pergunta muito antiga. E para encontrar a resposta precisamos observar um tipo diferente de pista. Uma pista que não foi esculpida pelo homem, mas sim pela própria ação do tempo, ao longo de um período muito, muito longo. Os rastros deixados pelas águas, as evidências do desmoronamento das pirâmides e o problema com o granito duro sugerem fortemente que as dinastias egípcias trabalhavam com uma tecnologia que não inventaram uma tecnologia muito mais antiga. Mas quão mais antiga poderia ser? Para encontrar uma possível resposta a essa pergunta, devemos deixar as pirâmides de lado por um momento e observar o outro monumento gigante e misterioso do Planalto de Gizé, a Grande Esfinge. A Esfinge é uma estátua enorme com corpo de leão e cabeça humana esculpida em um único bloco sólido de calcário natural. A versão oficial diz que a Esfinge foi criada pelo faraó Khafre, o mesmo rei que construiu a segunda maior pirâmide de Gizé, o que tornaria a estátua com cerca de Language Not Registered for Generation anos. Durante muito tempo essa foi a história aceita. Mas na década de Language Not Registered for Generation, um cientista olhou para a Esfinge com um olhar completamente diferente. Esse cientista era o Dr. Robert Shaw, um geólogo especialista no estudo de rochas e de como elas são transformadas pela terra e pelo clima ao longo de extensos períodos de tempo. Ele não estava interessado na arte ou na história da Esfinge. Ele estava interessado apenas na história que a própria pedra tinha para contar. Ao observar atentamente o corpo da Esfinge e as paredes íngremes da cratera ou recinto rochoso onde ela se encontra, percebeu algo completamente fora do lugar. Viu profundos canais e sulcos verticais que iam do topo à base da rocha. Reconheceu imediatamente essas marcas como os sinais clássicos de erosão hídrica, o tipo de dano causado pela chuva intensa que incide sobre uma pedra durante milhares de anos. A chuva dissolve lentamente a rocha e a carrega, criando esses profundos padrões verticais. O problema com essa descoberta é muito grande. O Planalto de Gizé fica no meio de um deserto e tem sido um lugar extremamente seco com pouquíssima chuva, pelo menos nos últimos Language Not Registered for Generation anos.
O vento e a areia do deserto também podem causar erosão, mas a erosão eólica cria um padrão muito diferente. Ela se parece com faixas horizontais e superfícies arredondadas e lisas e não com sulcos verticais profundos. O Dr. Shaw concluiu que a única maneira da esfinge apresentar essas marcas em seu corpo seria se ela estivesse ali durante um período em que o clima naquela parte do mundo era muito mais úmido, com chuvas torrenciais e regulares. A última vez que essa região teve um clima assim foi no final da última grande era glacial, mais de Language Not Registered for Generation anos antes da época dos faraós. Essa evidência geológica sugere que a esfinge não tem Language Not Registered for Generation anos, mas pode ter Language Not Registered for Generation anos ou até mais. Isso coloca um monumento de pedra gigante altamente avançado bem no meio de uma época em que a história nos diz que deveriam ter existido apenas caçadores-coletores simples. E se a esfinge é tão antiga, quem eram as pessoas que tinham a habilidade e a organização para criá-la? O retrato da geração zero. A erosão hídrica na esfinge aponta para uma conclusão surpreendente. Uma civilização sofisticada estava construindo monumentos de pedra maciços em Gizé milhares de anos antes dos primeiros faraós egípcios. Essa data ancestral demais de Language Not Registered for Generation anos atrás situa esses misteriosos construtores em um período no final da última era glacial. Graham Hancock não acredita que essas pessoas fossem alienígenas. Ele acredita que eram uma civilização humana incrivelmente avançada, completamente esquecida pela história. Ele chama essa civilização perdida de Geração Zero, pois eles foram os arquitetos originais. Os primeiros mestres de uma tecnologia e uma ciência que praticamente desapareceram do mundo. Essa foi a geração que aprendeu a construir com pedras enormes, a cortar granito duro com precisão e a criar monumentos que poderiam durar eras. Então, para onde foi essa civilização avançada? Hancock, juntamente com um número crescente de outros cientistas, acredita que a geração zero foi quase completamente dizimada por uma série de terríveis catástrofes globais que ocorreram entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation anos atrás. Geólogos encontraram evidências em todo o mundo desse período de intenso desastre. Uma época de inundações massivas, mudanças climáticas rápidas e indícios de que fragmentos de um cometa podem ter atingido a Terra. Esse evento catastrófico teria destruído cidades, apagado litorais e mergulhado o mundo inteiro em uma era das trevas, pondo fim à civilização avançada da Era do Gelo. Mas algumas pessoas sobreviveram, e esses sobreviventes eram como os guardiões de uma chama sagrada de conhecimento de seu mundo perdido. Nos séculos e milênios que se seguiram ao desastre, esses pequenos grupos de sobreviventes viajaram pelo mundo transmitindo fragmentos de seu conhecimento avançado às tribos de caçadores-coletores mais primitivas que também sobreviveram. Podemos ver vestígios desse conhecimento perdido em muitos lugares. Em Göbekli, na Turquia, foi encontrado outro templo de pedra imenso e extremamente complexo com mais de Language Not Registered for Generation anos. Mitos antigos de culturas de todo o planeta, dos Andes na América do Sul à Índia antiga, contam histórias quase idênticas. Eles falam de sábios mestres quase divinos que chegaram pelo mar após um grande dilúvio e ensinaram aos seus ancestrais os fundamentos da civilização, como cultivar a terra, observar as estrelas e construir com pedra. O retrato que emerge não é o de faraós inventando pirâmides, mas sim o de faraós descobrindo os últimos grandes monumentos da geração zero. Uma civilização que foi a verdadeira e agora esquecida progenitora de todas as civilizações posteriores.
E se essa história for verdadeira, então devemos nos perguntar por que essa ideia poderosa e lógica é tão veementemente rejeitada pelos guardiões da nossa história oficial. A batalha pelo legado, as evidências de uma civilização antiga e perdida que criou os monumentos de Gizé, parecem claras e lógicas. Isso explica o início impossível, o declínio repentino, o problema com o granito e a antiguidade da esfinge. Então, por que essa ideia não é ensinada nas universidades e aceita pela maioria dos egiptólogos e arqueólogos? Graham Hancock argumenta que a razão não reside na ciência, mas sim na proteção de uma narrativa. Uma narrativa que tem sido a base da nossa compreensão da história por mais de um século. O campo moderno da egiptologia foi construído sobre a ideia de que os antigos egípcios foram os únicos inventores de sua incrível civilização e que as pirâmides de Gizé representam sua maior e mais original conquista. Essa ideia é motivo de imenso orgulho não apenas para a egiptologia, mas também para toda a nação egípcia. Sugerir que os egípcios não foram os arquitetos originais, mas sim herdeiros de um legado ainda mais antigo, é visto como um ataque direto a esse fundamento. Se a teoria de Hancock for verdadeira, significa que os faraós não foram os inventores geniais, mas sim zeladores respeitosos ou até mesmo alunos fracassados de um conhecimento mais antigo e superior. Isso alteraria completamente o papel dos antigos egípcios na história mundial e forçaria uma reescrita completa do primeiro capítulo da civilização humana. Para muitos no mundo acadêmico, essa é uma mudança simplesmente grande demais e disruptiva demais para ser aceita. É mais fácil atacar as novas evidências e as novas teorias do que admitir que toda a narrativa aceita possa estar errada. Essa disputa pela herança de quem construiu as pirâmides pode ser vista na forma como novas e estranhas descobertas em Gizé são tratadas. Quando são encontradas evidências que corroboram a versão oficial, elas são celebradas e compartilhadas com o mundo. Mas quando surgem evidências que desafiam a narrativa, elas são frequentemente descartadas, minimizadas ou simplesmente ignoradas. Hancock acredita que a forte resistência às suas ideias é uma forma de proteger um legado, o legado dos próprios egiptólogos e historiadores que construíram suas carreiras inteiras em cima da antiga história. A discussão não se resume mais a pedras e datas. Tornou-se uma luta pelo controle sobre quem tem o direito de contar a história do nosso passado coletivo. E nessa luta, os próprios Stones vêm tentando contar sua história desde o início. Uma história que leva a uma conclusão final e surpreendentemente respeitosa sobre a relação entre os faraós e os monumentos que encontraram. O legado do fracasso. Chegamos então à conclusão lógica final deste grande mistério. A resposta para a nossa grande pergunta por que a história da construção de pirâmides no Egito retrocede agora está clara. Os antigos egípcios não inventaram a tecnologia para construir a grande pirâmide. Eles a descobriram. Eram como um membro de uma tribo esquecida que sai da selva e encontra as ruínas de uma cidade moderna e silenciosa. Eles podiam ver as magníficas construções, podiam tocar os materiais resistentes e sentir o incrível poder e inteligência do povo que os precedeu, mas não possuíam a ciência ou as plantas para entender como tudo aquilo foi feito. Eles não foram os autores desta grande obra. Foram seus primeiros leitores e ficaram tomados por um sentimento de admiração e respeito. Os faraós da quarta dinastia, como Quéops e Quefren, eram reis poderosos, e era natural que reivindicassem essas estruturas divinas para si, usando-as como seus próprios locais sagrados e cemitérios. E nas gerações seguintes, os faraós posteriores também desejaram ter suas próprias pirâmides magníficas, assim como as antigas pirâmides de Gizé. É aqui que a história do fracasso se torna tão importante. Cada pirâmide em ruínas e mal construída que surgiu depois de Gizé
Não é um sinal da fraqueza dos egípcios. Em vez disso, é a prova mais poderosa que temos da grandeza da geração zero. Cada tentativa frustrada de copiar a obra-prima original é, na verdade, uma forma de elogio. É uma admissão silenciosa dos faraós posteriores de que não conseguiam igualar o trabalho dos antigos mestres. A prova final, apresentada por Graham Hancock, não é um novo artefato secreto, mas uma nova maneira de encarar as evidências que sempre tivemos. O legado do fracasso é a chave. O fato de as habilidades dos egípcios terem regredido é a prova definitiva de que eles estavam tentando copiar algo que não compreendiam. As pirâmides que construíram com sua tecnologia mais simples foram o esforço mais honesto e bem-sucedido para homenagear os monumentos perfeitos que já existiam em suas terras. De uma forma estranha e bela, a versão oficial não está completamente errada. Os antigos egípcios ainda são uma parte vital da história das pirâmides, não como seus construtores, mas como seus primeiros aprendizes e seus guardiões mais dedicados. A maior prova de que os egípcios não construíram a Grande Pirâmide é, ironicamente, todas as outras pirâmides que eles construíram.